Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a Evelyn Souza. Tudo bem, Evelyn? Joia, Andréia. A Evelyn é professora formada em gestão de recursos humanos, é psicopedagoga, né? Massoterapeuta e é terapeuta floral desde 2014 e especialista em terapia floral, formada pela UFRJ. Como é que você está, Evelyn? Tudo bem? Tudo certinho, Andréia. E a Evelyn, pessoal, ela apresentou um trabalho, esse banner que está aí atrás dela, no quarto Conflor, que foi o quarto Congresso Nacional de Terapia Floral, e ela foi uma das premiadas em primeiro lugar com esse trabalho que nós vamos trazer aqui. A Evelyn vai explicar e falar sobre esse trabalho com os compostos da Aqua e mais precisamente com compostos impregnados em sal. E ela vai explicar certinho como que isso funciona e vai falar bastante desse trabalho agora para a gente, né, Evelyn? Então, fala aí um pouquinho para nós, um pouquinho, se você quiser falar mais alguma coisa, se apresentar de uma outra maneira, e já entrando para falar sobre esse trabalho maravilhoso que foi premiado no Quarto com Flor. Sim, é como a Andréia falou, né? Eu sou professora, sou formada em gestão de recursos humanos, sou psicopedagoga também, massoterapeuta, sou terapeuta floral desde 2014 e especialista pela UFRJ. Então, é isso aí. E, assim, estou aqui a convite da Andréia, desde já agradeço, né? Todo o apoio, Eu toda que a agradeço. porque é sempre uma pessoa que coloca a gente sempre para cima, a gente traz as ideias e ela compra, né? E foi através dela que eu cheguei a apresentar esse trabalho que a gente começou a desenvolver com a questão do sal. E eu achei muito interessante porque é uma maneira de você trabalhar, às vezes, o ambiente familiar, né? E ter um resultado com todos naquele ambiente. E me surpreendeu muito, apesar de eu já conhecer bastante o resultado com os florais, eu não conhecia, né, profundamente o sistema da Andrea, ela teve no curso com a gente e me encantou muito. Por quê? Porque uma das coisas que me chama muito a atenção em relação às pessoas é justamente esse aprendizado. E a água faz todo o movimento, né, e traz toda uma adequação à sua necessidade, ao seu estado. São vários tipos de movimento que a água faz e o sistema me chamou a atenção por conta disso e eu comecei a me interessar e com o apoio da André a gente acabou apresentando um trabalho que foi premiado. Né? A gente fez o uso do sal, ela apresentou para a gente 3 opções, que seria o Relações, né, o Materna Luna e o Calcária. Eu fiz a questão do trabalho, foi com o Materna Luna, né, onde a gente tinha, na verdade, eu testei com 2 famílias, eu fiz o acompanhamento, faço, na verdade, até hoje, mesmo depois eu permaneço fazendo acompanhamento com a família, a gente já fez até a troca, a gente trocou, suspendeu o Materna Luna, passou a fazer o Relações para trabalhar algumas outras questões e o resultado foi sempre muito positivo. No caso do trabalho, a gente fez só com o Materna Luna e o resultado foi em menos de 10 dias, a gente já percebeu o resultado assim com uma satisfação muito grande, principalmente na questão das relações entre as pessoas. Então, eram as 2 famílias, no caso, eram a avó, a filha e a neta. Né? Então, 3 gerações dentro de uma residência, cada um com sua cabeça e cada um com uma ação diferente e opinião diferente em relação às questões. E isso, principalmente nas netas, né? Porque eram famílias em questões parecidas, traz uma questão de uma ansiedade muito grande que era compensada na alimentação. E com o uso do Materna nas refeições, essas refeições passaram a saciar mais do que só a alimentação sem o uso do sal impregnado pelo Materna Luna. Então, assim, a própria relação entre as 3 gerações
passou a haver um diálogo diferente, uma coisa que não havia, era sempre assim, porque você é assim, porque você faz isso, porque a culpa é sua. Então as pessoas passaram a se colocar também de maneira diferente. E a ansiedade foi diminuída. Bacana, né? Só para quem não tá muito, não sabe do que a gente está falando, a gente começa a falar aqui, né, do sal e tal. Então, o que é esse sal? O sal, ele é um sal com tempero, um sal orgânico com temperinhos para ser usado na alimentação, para temperar a alimentação mesmo da casa, né? E esse sal, ele é impregnado com os compostos. Então, o trabalho que ela fez, esse trabalho do banner aí atrás que foi premiado, foi feito com Materna Luna. Esse sal, esse trabalho com sal, ele vem há muito tempo atrás. A primeira pessoa que começou a misturar no sal foi a criadora do sistema Filhas de Gaia, Maria Grilo. E desde lá também alguns outros sistemas indicam, né? Inclusive a Aqua indica a mistura de alguns compostos no sal, na alimentação, onde a gente pode trabalhar todo um sistema familiar, que foi o que a Evelyn fez, né? E fala um pouquinho desse banner aí atrás, assim, de como as pessoas estavam e como que foi o tempo e quais são os resultados. Eu chego para a questão do banner, peraí, aqui. A gente teve um resultado, ó. Chega um pouquinho para o lado. Peraí, é porque... Aí. A gente tem, né, a questão do 8º dia, a gente já teve uma apresentação do consumo de alimentação no intervalo das refeições, que foi como eu coloquei, a ansiedade ela era compensada muito durante as refeições, então durante as principais refeições as pessoas consumiam tudo que viam pela frente, tanto a neta quanto a avó, né? E aí no 8º dia de uso a gente já viu uma diferença muito grande em relação a esse consumo entre as refeições, ou seja, as refeições passaram a ser feitas e saciaram mais do que a necessidade que elas tinham de compensar com outros beliscos, vamos chamar assim, dentro das refeições. E a colocação delas foi que a forma de diálogo passou a ser mais amorosa, foi o termo que elas usaram na hora do relato. Tá? Isso na casa 1. Na casa 2 foi muito impressionante, porque assim passaram a surgir visitas, né? No caso dessa avó, que não vinha há muito tempo, que não tinha uma relação ruim, mas era uma relação mais afastada. Então, eu acho que a questão da relação foi estreitada, né? A casa 2, só para a gente saber, quem era a casa 2? Quem estava na casa 2? Também era uma família parecida, era a questão da avó, né, do filho e dos netos. Mas então, tinha relação as duas casas? Não, são duas famílias. Tá. São duas famílias diferentes. Uma as 3 pessoas que estavam consumindo sabiam que o sal estava na alimentação. Na casa 2, só uma das pessoas da casa que fez a questão de usar, né, na alimentação de modo geral. Passou a usar para temperar o arroz, o feijão, e as pessoas que chegavam à casa que comiam a refeição normalmente. Né? Então, assim, a gente conseguiu observar essa questão desse estreitamento. E aí, o que aconteceu que também foi similar com a casa 1? O diálogo foi diferente. Questões mal resolvidas, de falas mal entendidas, foram tocadas novamente e as coisas foram esclarecidas, ou seja, voltou aquilo que aconteceu de uma fala ter sido... Eu fiz uma visita, ouvi uma fala e levei ela para casa de uma maneira que eu não gostei, mas não toquei mais no assunto, simplesmente não apareci mais. Então, nessas visitas após o uso, o diálogo retomou, tocaram novamente no assunto e a questão foi esclarecida e aquela preocupação que ficou estranho entre filho e mãe foi resolvida. Que bacana, né? Amorosidade de diálogo, né? As pessoas conseguiram se colocar com amorosidade. Isso foi uma coisa que ficou
bem legal nas duas casas. Né? Aí, com 15 dias de uso, a gente fez uma nova escuta para saber como é que estavam as questões. Na casa número 1, as reclamações de fome fora dos horários, né? E menos culpa ao outro, e sim uma divisão de responsabilidade ficou muito clara. Então, as pessoas começaram a assumir os seus papéis, né, sem atribuir aquilo que não era feito ou aquilo que não estava muito bem ao outro. Então, assim, não está bom porque eu não fiz a minha parte, você também não fez a sua, e a gente chegou no consenso de que por isso não estava legal. Na casa 2, passou a ter uma maior convivência, né, com menos colocações ciumentas e amargas em relação a questões do passado, porque elas foram liberadas até em conversas, né? E menos necessidade de consumo de alimento também entre as refeições. Isso ficou claro também nas duas casas. E aí a gente vai para o 30º dia de uso, a colocação das duas residências foi uma maior harmonia, né? Menos discussões por questões de ciúme, filho preferido, faz mais para um, não faz para outro, se fosse para fulano fazia, para mim não. Então, isso aí diminuiu, de certa forma, foi uma colocação interessante das duas casas, né? E as pessoas mais abertas ao diálogo, ou seja, eu abri mais a minha escuta para tentar entender melhor a colocação do outro. E aí, no que eu não entendo ou no que eu distorço, eu também faço a minha colocação para que a coisa não saia dali sem estar sendo resolvida, né? E aí a gente foi até o 45º dia, né? E a gente seguiu com a questão do ambiente mais harmônico e uma maior aproximação de diálogo dentro das duas casas. Então, ficou muito claro para mim, nesse estudo, a questão dessa saciedade, que talvez fosse, essa ansiedade fosse até por uma questão de falta de diálogo, de não saber se colocar, e o Materna Luna ele trouxe, né, para todo aquele ambiente essa colocação mais enfatizada daquilo que eu penso, mas de uma forma mais amorosa, e sim procurando soluções até através do diálogo, né? E não da discussão, não do deixa para lá e depois a gente vê, eu vou embora chateado, ninguém sabe por quê e fica por isso mesmo. Então, eu acho que... E é uma colocação assim, a gente já está com, acho que uns 3 a 4 meses, mais ou menos, de uso do sal. A gente fez a troca para o sal Relações, né? Uhum. E ficou muito, muito claro também que as relações se alinharam muito, cada um puxando a sua sacolinha e a sua responsabilidade. Então, ficou num ambiente mais saudável de convivência, né? Que ótimo, que bacana, né, esse trabalho. Parabéns também para você por esse trabalho, por essa iniciativa, né? Que é muito bacana, né? Você me falando, olha, eu já estou fazendo um trabalho assim, eu falei, então vamos embora, vamos apresentar, tal. E é interessante, né, Evelyn, trabalhar dessa maneira, porque primeiro o Materna Luna, o sal com Materna Luna, ele vem trazendo base, estrutura emocional para todos da casa. Então, quando a gente nutre essa base, a gente traz esse conforto, a gente traz essa segurança, todo mundo mais nutrido emocionalmente consegue começar a se colocar. E começar assim, porque se sente mais seguro em se colocar. Não tem tanto medo, por exemplo, de... tantas pessoas, às vezes, não conversam porque elas não querem gerar um atrito, porque elas têm muito medo do atrito que pode ser gerado. E quando a gente coloca o Materna Luna, a gente dá suporte a essa base e essa nutrição emocional, e a pessoa se sente segura e bem, e fala, por que eu não vou me colocar? Eu vou me colocar, vamos resolver essa situação, né? E aí esse entrou como base, e logo depois você veio com relações, né? Que você está me relatando aqui, que também a comunicação está melhorando ainda mais, é isso? Trouxe mais, na minha percepção, uma segurança maior nesse diálogo, né? Não eram famílias que
se davam bem, não, eram famílias que se davam bem, mas tinha uma questão da ansiedade muito acentuada, né, que era, de uma certa forma, compensada na alimentação também, né, e quando a gente entra com o Materna-Aluna e depois traz o Relações, a gente não resolveu 100% do problema, mas Sim. A gente amenizou muita coisa porque a gente trouxe o diálogo para dentro dessas casas novamente, porque até por conta da correria do dia a dia, uma coisa interessante que o relato da Casa 1 é que na última comemoração, agora em janeiro, foi acho que aniversário de alguém, né? O uso do celular foi quase zero. Nossa, então, isso é um dado maravilhoso. O celular ele foi tirado praticamente para fazer as fotos, né? Então, peraí, maravilha! Então, assim, o diálogo ocorreu, as pessoas estavam com prato para alimentação e, na verdade, não estavam um com o celular na mão e o garfo na outra, entendeu? Então, as pessoas estavam sentadas na alimentação durante o horário do almoço e conversando entre si sem se preocupar com o celular. Teve uma hora que uma delas falou assim para mim, Evelyn, foi interessante porque teve uma hora que eu não sabia onde estava meu telefone, eu queria tirar foto e eu não sabia onde estava. Então, a gente já teve, assim, e hoje não é comum, né? Até porque se você tem, principalmente se você tem jovens, e eles tinham nesse encontro uma faixa etária de 16 a 25 anos, assim, né? Que era fora, vamos chamar dos adultos, que seriam os pais, né? E a avó, no caso, nem o de 16 anos estava com o celular na mão, né? Saiu do computador, não ficou jogando o tempo inteiro, veio para a sala para bater papo. Então, assim, foi uma colocação e eles estão fazendo uso do Relações no momento. Então, eu maravilha, ó, parabéns. Isso daí é para ser replicado, esse protocolo. Você veja bem, né? Quando as relações internas, que é isso, uma das coisas que o composto Relações traz e trouxe na alimentação de todo mundo, quer dizer, todo mundo recebeu, é uma organização com essas partes do self. É como se nossas partes fizessem as pazes internamente, né? E começasse a entender a importância de se relacionar, porque quando a gente começa a se relacionar bem conosco, né, quando a relação interna é boa, a gente valoriza a relação externa. E ele promoveu essa questão do celular, é bem interessante que você traz, porque ele promoveu a importância da conversa do olho no olho, que isso é relação. Isso é se relacionar, porque quando todo mundo, cada um está numa mesa, vou tirar isso daqui, cada um está numa mesa, cada um, quer dizer, todo mundo numa mesa e cada um no celular, não existe relacionamento. Não, né? Não existe relacionamento. Mais isolado do mundo também. Quem está perto. Exatamente. E a tela, eu estava conversando com um amigo meu, o Dr. Gilberto Marcondes, que ele é pediatra, especialista em saúde mental. Ele estava me dizendo uma coisa: a tela não grava memória emocional. Olha que sério que é isso. A tela não grava memória emocional, ela não cria essa memória emocional, né? Então, olha só, despertou essa importância e essa iniciativa em todo mundo sem que precisasse isso ser falado. Sim. Que legal. Que bacana, adorei esse protocolo, viu? A avó é que ela, para mim, nossa, e o que eu achei surpreendente é que o neto, no caso, né? Ele não estava jogando. Ele deixou o jogo e veio bater papo com a gente na sala. Então, assim, o de 16... Olha, que maravilha. Foi uma surpresa, porque, assim, apesar deles terem uma relação legal, todo mundo... Mas o virtual está presente em todo o tempo. Então, assim, qual é o jovem hoje em dia que não está ligado no Instagram, não está ligado, né? Nos jogos, né? E ele, no caso, que gosta muito do jogo, tá ligado no jogo, e ele deixou o jogo. Ele estava no meio de uma partida, ele parou,
quando chamou para o almoço e não retornou. Então, assim, isso foi surpreendente. Maravilha isso, Evelyn. Nossa, adorei. Isso aí precisa ser repassado. Eu vou começar a repassar isso nos cursos, nos grupos, porque qual casa hoje que não está precisando de todo mundo parar e se olhar e comer, pelo menos quando tem condição de comer junto, sem celular, né? Todo mundo hoje está precisando. Acho que isso daí é muito útil. Me fala uma coisa. Bom, você tem mais experiências aí com os compostos Aqua. Eu sei que você tem uma experiência do Aqua Escudo. Eu gostaria que você relatasse, falasse sobre o Aqua Escudo. O Aqua Escudo foi uma surpresa, porque na verdade a experiência foi comigo mesma, né? A gente não conversa, você me sugeriu fazer uso do Aqua Escudo. E eu comecei a fazer uso. Eu estava num momento. Eu amo o que eu faço, eu trabalho também na Secretaria de Educação, então, assim, eu sempre fui muito da área pedagógica, eu sou alfabetizadora, né? Sempre gostei de alfabetizar. Eu costumo me definir como uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, de atender ao público, então eu faço isso com uma excelência muito grande, porque eu acho que as pessoas merecem ser super bem entendidas onde é que elas estejam. Mas eu estava num momento de uma guerra interna e que eu precisava de um movimento, mas e aí, por conta até de uma comodidade, de onde estar, já estar ali, já conhecer o trabalho, era um trabalho que eu gostava muito, tinha uma verdadeira paixão pelo trabalho, porque é um trabalho de resgate de alunos infrequentes, né, já em situação de abandono, largando a escola, então é um trabalho muito legal, e eu tinha uma responsabilidade muito grande com esse trabalho, mas eu resistia um pouco à questão de fazer um movimento de mudança. E aí comecei a fazer uso do Aqua Escudo, e simplesmente a mudança aconteceu. Eu fui mudada, na verdade. Eu saí da parte pedagógica, fui colocada na parte administrativa em menos de uma semana de uso do composto. Então, assim, na verdade, o que eu entendi é que, além do meu movimento, como eu não me movimentava, as pessoas ao meu redor precisaram se movimentar, né? Então, eu saí e o que me deixou mais impressionada foi como eu permaneci centrada e sem o pesar da mudança. Eu consegui aceitar a mudança, mesmo saindo da parte pedagógica para uma parte administrativa, qual eu nem nunca tinha participado. Está sendo, né, todo um aprendizado muito novo, questões de funções completamente diferentes, né? Mas eu, como não tenho essa resistência ao novo, eu levaria um susto. Eu não fiz o movimento buscando o novo, mas o novo caiu de paraquedas em mim. E, assim, o que mais me impressionou foi a segurança e a maneira qual eu consegui me manter centrada até para aceitar os novos desafios. Então, assim, surgiram duas outras oportunidades. Uma seria muito próxima ao que eu já fazia, porque eu permaneceria na parte pedagógica, mesmo saindo de onde eu estava, para um outro local físico falando, né? Uhum. E esse desafio que foi completamente novo. E eu aceitei o desafio do completamente novo e me senti, assim, muito tranquila em aceitar o desafio, né? As pessoas que estavam à minha volta no momento se colocaram completamente à disposição para tudo que eu precisasse em aprender, e a tranquilidade o qual o movimento, mesmo dando um sacode gigante, um looping, né, na minha vida, foi um movimento bem tranquilo. E assim, é o que eu costumo dizer em relação à água, né? Como se eu tivesse mudado de um estado físico para outro, né? Mas mantendo a minha essência e continuando na minha ação de busca. Então, assim, se eu sair do líquido para o gasoso ou para o sólido, mas que eu mudei. Evaporou e depois você veio de volta para o líquido. E você me mandou uma foto na época que você foi trabalhar com o janelão voltado para o mar, não é isso? Exatamente, de frente para o mar. O meu computador fica na minha frente. Quando a coisa pesa muito, eu faço assim, e a janela de frente é o mar para eu poder olhar. Então, assim, eu trabalhava de maravilha. Agora trabalho de frente para o mar, né? Então, inteligência da água, né? Inteligência da água que é
a base das nossas pesquisas, né? É colocar as essências nos compostos, e quem trabalha é a inteligência da água. E como nós somos aí 70% de água, né? A nossa receptividade para esse campo é muito grande, né? E aí tem mais coisa. Você tem aí 2 experiências com composto tônico, né? No caso em idoso, né? Eu tenho, Idoso. são 2 situações, um do sexo masculino e uma do sexo feminino. A primeira, tá? A número 1, que é a do sexo feminino, que foi a primeira que a gente fez o uso. Foi uma conversa que a gente até teve. Eu, mais uma vez, agradeço todo o suporte que você dá a gente, você por ser essa pessoa tão acessível, né, e disponível para quando a gente tem dúvida. Então, acho que isso aí também Eu que agradeço vocês. ter a segurança de trabalhar com o sistema, né? A gente numa conversa, e eu apresentei o caso dela para você também através da filha. A filha dela é que é minha cliente, e é uma paciente de 86 anos, 87, agora eu não tenho certeza, que já tem uma questão muito grave, né, de demência frontal. Ela é uma paciente que tem um câncer diagnosticado no rim, então que não pode ser mexido, não existe mais, não existe tratamento. Então, assim, ela faz o acompanhamento, mas na verdade não tem muito o que fazer a não ser medicamentos para dor. Ela estava num ciclo de internações constante, era 15, 20 dias internadas, com pneumonia, com baixa de imunidade, com uma série de outras questões, e aí voltava para casa com 2, 3 dias, broncoaspirava, tinha algumas questões de acúmulo de água novamente, voltava para a internação, era mais 15, 20 dias, 30 internada. Então, ela vinha de um ciclo assim já quase 2 meses, quando a filha me procurou e a gente bateu o primeiro papo. E aí eu conversei com você e você sugeriu que a gente fizesse um protocolo, e a gente só fez o uso do tônico, né, do aquatônico, porque no caso dela a gente não tem muito assim o que mexer, até porque naquele momento ela não estava nem fazendo ingestão de alimentos via oral, né? Então ela estava com uma sonda para alimentação, e o que eu fiz? Eu diluí o aquatônico no produto que eles usavam nela de hidratação. Então, como ela faz uso do produto de hidratação após o banho, do Dersane, né, e do creme que eles usam para assadura, então, assim, que faz a limpeza, porque ela já estava de fralda, todas essas questões. A gente fez a diluição no creme, e ela usava na água do banho, no creme de hidratação corporal após o banho, né, que é justamente para não dar escária, né, essas questões, e no produto que eles usam para limpar quando fazia a higienização dela durante o dia. E com menos de 4 dias ela volta para casa dessa internação, e ela levou 3 meses sem retorno ao hospital. E aí ela volta a ficar por uma questão de erro de cálculo nosso, né, de acabar o floral, e foi justamente época de Natal, a gente acabou tendo aí uma demora. Problemas, né, com correio. Exatamente. Ela fica 9 dias sem o tônico, e ela tem a baixa da imunidade, e ela interna novamente. E aí o tônico chega, ela 2 dias depois sai do hospital e está até hoje novamente sem as internações, sem as intercorrências. Que maravilha, que maravilha. Foto dela na época, aquela que eu te mandei com autorização da filha, né? Para que você tenha o estado que ela estava. E você pega hoje, você diz, não é a mesma pessoa. Né? Que maravilha. Podem dizer assim, não tem mais, não dá, a gente está só nos cuidados paliativos. E a gente vê que os florais, eles vão trazer, né, o sistema aqua, o tônico, ele trouxe esse fortalecimento dela, e a imunidade se mantém, né? Então, ela tem as questões físicas, que já são comprometimentos muito graves. Eu até perguntei, foi uma coisa que a gente conversou também, a respeito dela já não estar mais atendendo pelo nome, né? Chamando de mãe, de vó, ela já não olha mais, ela só se refere, só atende quando chamam por uma determinada nomenclatura que ela usou ao longo da vida.
E aí eu fiz na conversa com a filha da última vez, perguntei, faz o teste. E ela fez o teste e ela falou, até esqueci disso. Faz o teste, fez o teste, ela volta a trazer também a questão do atender pelo nome de mãe. Então, assim, Olha, o atender, né? Ela não atende, ela não tem uma comunicação verbal mais, mas é o olhar. Chamou, ela olha. ela Então, não atendia mais pelo mãe. vínculos de parentesco, vamos dizer assim, né? E aí ela agora tá, mas a gente entrou também no segundo ciclo, a gente também entrou com relações. Então eu acho que o relações trouxe aí Para ela. para ela um pouquinho mais porque assim a gente entrou com relações por conta dela. Ah, e ela já está fazendo via oral, tá? A gente manteve no creme, Ai, que bacana. a gente manteve no creme pós-banho, mas o tônico ela toma no almoço e no jantar. Dentro do suco da alimentação, porque ela voltou a alimentar via oral. Então, assim, Olha, isso que aí. maravilha. Gente, e também A gente quero entrou te. com relações por conta da quantidade de pessoas que ela lida ao longo do dia, né? São 2 equipes de enfermagem, o home care o tempo inteiro, mais a família. Então, assim, e o home care nem sempre são as mesmas pessoas. Então, para que ela tenha uma qualidade nessas relações, a gente entrou com o composto relações também. Que maravilha. Também tem que te parabenizar pela essa iniciativa que você teve de colocar no creme, porque a gente sabe que a pessoa hospitalizada às vezes não pode, né, fazer uso. E essa iniciativa sua foi maravilhosa. E E interessante, né? Hã? deu um resultado muito bom, né? Porque Rápido, muito super rápido, rápido. muito rápido. E o Relações de novo, aí o Relações via oral, para ela, você vê, ela conseguiu, mesmo estando, né, nesse estado que você disse, ainda foi possível religar questões emocionais ali. Primeiro, volto a dizer, o Relações, primeiro ele organiza internamente a própria relação com ela, e ela reconhece que ela é a mãe, ela olha, que você, eu lembro que você tinha me falado que ela só realmente respondia por esse outra nomenclatura que ela tinha, que não respondia por mãe, pelo nome, né? Não. E que maravilha isso. Parabéns. O segundo caso é de um senhor também, né, de 87 anos, que está viúvo há mais ou menos um ano, né, e que ele já estava, um cardiopata grave, depois de ter ficado viúvo, ele teve uma intercorrência cardiológica, né, foi limitado em função disso. Retomou uma parte da vida, mas aí já retoma a vida toda reconfigurada, né, num ambiente novo, numa casa nova, né, com o auxílio dos filhos, porque eles têm uma relação também muito boa, os irmãos e eles tinham, né? Uhum. Ele meio que começa a entrar num processo de se entregar, porque como houveram muitas mudanças e muitas perdas, porque aí os vizinhos que eram mais próximos também foram morrendo, né? A esposa foi muito rápido a questão dela também. E ele perde, então assim, ele meio que se entregou como se eu fosse o próximo da vez. E a filha me procura, né? Porque já está numa questão de medicações, né? Da alopatia, no caso. Já existe uma quantidade grande que ele toma por conta da questão cardíaca, e ela não gostaria de entrar com mais medicamentos para tratamento do que ela acreditava ser um início de uma depressão. E aí a gente faz uma primeira conversa e também uma resposta muito rápida com o tônico, né? Porque a gente faz a conversa numa semana anterior ao Natal, e a segunda escuta que eu faço, a gente faz logo na primeira semana de janeiro. Então, assim, até o finalzinho do ano, a gente fez uma troca pelo WhatsApp e ela me diz, no caso, no intervalo de uma semana para outra, ela me diz assim, eu ainda não percebi muita mudança, mas vamos seguir com o tratamento. Então, assim, ela segue fazendo uso do tônico também durante as refeições, e ele volta a ter
apetite, né? Ele volta a querer sair, tipo, vamos na farmácia? E eu vou também. Vamos dar uma volta aqui, que eles moram num local que tem para caminhar. E ele volta a querer fazer, ele volta a esquentar a própria comida dela. Ela relatou agora na última escuta que ela chegou muito cansada, né? E umas questões. E ele diz para ela: pode ficar despreocupada, eu mesmo coloco a minha comida. Então, assim, ela deixa pronta e ele retoma isso aí. E aí, nesse caso, o que a gente fez? A gente está usando as duas questões. Ele faz o uso do tônico durante as refeições e ela faz o uso do Relações. Então, mais uma vez aparece o Relações, porque ela também já estava bem cansada e preocupada com a entrega dele, né? A preocupação dela é a entrega dele. Então, ela diz assim: vai chegar uma hora que eu não tenho o que fazer. Meu pai está se entregando. Então, a gente vê que essa preocupação, e aí eu entro com ela com o Aqua Escudo, ela toma o Aqua Escudo de manhã e toma o Relações à tarde. E ele toma o tônico durante as principais refeições, que seria almoço e jantar. E assim, ele retoma essa atividade. A gente tem uma escuta programada para a semana que vem, aí outras novidades eu te conto depois. Eu quero saber, hein? Eu quero saber tudo. Nossa, maravilha. Maravilha. Olha, eu tenho que te dar os parabéns, Evelyn, porque você cria, né, também as condições, não tem medo de colocar, de se colocar aí e de fazer o protocolo, né? Como tem que ser feito. Esse de colocar dentro do creme foi muito, e do líquido, tudo. Foi uma sacada, eu acho, assim, que você teve, intuitiva, não sei, mas para resolver, e resolveu, né? Sim, porque o que a gente pensa? No hospital a gente não tem como fazer nenhum tipo de intercorrência, a gente não tem nem autorização, né? Mas a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo e é o que liga o nosso interior ao exterior. Ao Então, exterior. o contato, né, com essa camada que divide o meu mundo interno, tudo meu que está dentro, que talvez não esteja funcionando, vamos abrir aspas, de acordo ou 100%, com o que está vindo de fora, eu vou criar essa relação também com essa barreira maior que a gente tem, que é a nossa pele. Então, quando eu digo que eu sou uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, eu gosto dessa questão do tato. Na massagem, a gente vê muito isso, né? A questão do toque. Né? Às vezes, a pessoa a forma de você tocar traz um relaxamento muito grande, que a gente tira grandes dores. Né? Então, assim, se a gente tem a pele que faz essa divisão do meu interno com o meu externo, com o meu mundo, né, externo, eu pensei, bem, vamos usar esse órgão que a gente tem tão grande. Se eu ponho na língua umas gotas e vai me dar um resultado maravilhoso, se eu fizer o revestimento dessa pele, eu vou estar colocando também contato. Então, eu tentei e deu certo. Nossa, que ótimo, maravilha. E o melhor, fala. E a gente não atrapalhou a questão do uso do medicamento, né? Eu não tive nenhum tipo de problemas com o médico, né? Não bati de frente com ninguém, nem a família fez isso. Não. A gente fez uma coisa super tranquila, porque era uma coisa que ela já fazia uso. No caso, o creme era orientado, inclusive, está prescrito, né? É prescrito por conta da questão da própria circulação, da hidratação da pele. E a gente sabe que o floral não ia interferir em nenhum fármaco que ela estivesse tomando, né? Maravilha, deu super certo. E me fala uma coisa, você atende, eu sei que você faz um monte de coisa, você tem esse trabalho, me fala um pouquinho da tua rotina e dos seus atendimentos, né? Você tem um consultório também. Eu tenho um consultório. No momento, o maior atendimento é virtual, né? A gente faz atendimento com chamadas virtuais, o que, assim, favorece os dois lados, mas eu prefiro o de perto, olho no olho, mas devido a eu ainda estar também numa transição de carreira, eu estou aguardando fazer a idade para me aposentar, porque eu já tenho 30 anos de estado, mas como eu tenho 48 anos, às vésperas dos 49, agora em fevereiro faço 49, tenho que aguardar a idade para poder me aposentar. E aí meu horário de consultório fica um horário muito restrito. Então, geralmente são aos sábados,
ou à noite, né? Depois das 18, 19 horas é o horário que eu tenho de disponibilidade para atendimento em consultório. Então, assim, é onde eu vou pegando e fazendo esses atendimentos que ainda estão em pequena escala, né? Mas a ideia é, nessa transição de carreira, a gente conseguir ampliar esse horário de atendimento e beneficiar tanta gente, né? Porque a gente Sim. conversa muito, muito com as pessoas e a gente entende que as pessoas realmente estão precisando desse acolhimento. E o floral, ele traz esse acolhimento, né? As essências de campo de consciência trazem a consciência da necessidade, né? Então, a gente, de uma forma muito tranquila. Eu aqui também, até uma colega de trabalho, porque a gente acaba, às vezes, pegando as pessoas que vêm com a queixa física, né? E a nossa promessa não é de atendimento físico, a gente não vai. Toma aqui um floral para dor, porque é como se fosse uma dipirona para dor de cabeça, né? Não é assim, não é assim que funciona, né? A gente vai atuar nessa questão emocional que está trazendo as questões físicas. A gente não vai, de forma nenhuma, interferir, né, em nenhum tipo de outro atendimento. E ela já fazia terapia há quase um ano, e a psicóloga colocava sempre para ela que ela precisava se render ao tratamento, ela precisava se abrir para o tratamento. E ela teve um torcicolo e não resolvia com nada. Ela fez as sessões, começou a fazer a fisioterapia, começou a tomar os anti-inflamatórios, os medicamentos e tal, e não conseguia ver melhora. E aí eu perguntei, você quer? Se eu preparar uma fórmula para você, você toma? Aí ela, para passar a minha dor, eu faço qualquer coisa. E aí a gente começa também com a questão dos florais para relaxamento. E, para surpresa maior, não foi só que ela melhorou com a fisioterapia, conseguiu dar conta do torcicolo, mas a psicóloga perguntou para ela de uma sessão para outra o que ela vinha fazendo e aonde ela tinha ido, porque o que ela precisava abrir e colocar para fora foi colocado. E, assim, decisões que ela precisava tomar, que já vinha arrastando ao longo da vida, que acredito eu que era o que estava travando ela, foram tomadas. Inclusive, ela se aposenta em uma das matrículas e vai escolher o que fazer da vida agora por diante. Então, ela Ah, que cumpre ainda, maravilha. né? E com a outra, ela muda radicalmente, né? Maravilha. Gosta, que ela ama fazer, que ela sempre quis fazer e sempre com um compromisso, uma pessoa muito comprometida, responsável. E aí se prendia em relação àquilo. Então, ela resolveu tomar algumas decisões que mudaram a vida dela, e o toxicólogo também não voltou mais, e a psicóloga ficou surpresa com as mudanças e com o que ela precisava chegar, né? Naquele ponto X que ela precisava chegar no atendimento. Né? Maravilha. É fantástico. A gente sabe que a gente não é focado na saúde até física, né? Nós vamos trabalhar bastante nas emoções, só que como a gente também sabe que há o desdobramento do emocional para o físico, quando a atuação atinge a emoção e atinge o inconsciente, a gente tem um desdobramento para o físico, né? Eu não sei se você quer contar aqui a outra aquele outro caso, você me contou rapidinho esses dias do Aqua Relax com tônico. Eu, assim, na verdade, também fui eu, né? Porque a gente acaba fazendo muitas experimentos com a gente mesmo. Eu tive uma endometriose profunda, que, na verdade, pelo ponto que chegou dentro da medicina tradicional, o que tem de solução é eu entrar na menopausa, e eu fiz a opção por não forçar nada. Então, eu faço um acompanhamento, eu vou ao médico, eu faço os exames anualmente, a gente faz o acompanhamento anualmente. Eu não preciso, e não vai fazer diferença para mim no momento, uma reposição hormonal com fármacos, mas eu tenho a questão da dor, e é uma dor que ela me prosta durante 3 dias, né? E quando eu faço o uso, eu sou uma paciente imunossuprimida, eu fiz uma cirurgia de pâncreas há 9 anos atrás, então eu só tenho 30% do pâncreas e não tenho baço. Então, assim, a minha imunidade, ela é também acompanhada por conta da falta do baço. Eu tenho todo um histórico de vacina diferenciado, tenho os florais que eu tomo para isso desde então, já tomava antes, e a cirurgia, o médico diz que não entende o sucesso, mas também não rende a questão do floral, mas não diz que não foi. Então, o meu médico, ele é muito atento a esse tipo de coisa. E eu tenho a questão da dor. Então, assim,
dessa vez a menstruação desceu, eu estava me arrumando para trabalhar e a dor começou. E o que eu tinha na hora, na mão, era o Aqua Relax e o tônico. Então eu falei, bem, a dor, a gente tem o útero, ele é um músculo, então ele vai. Eu aprendi ao longo também desse processo que quando eu tomo remédio para dor, o efeito é um, mas quando eu tomo relaxante muscular, o resultado, para mim, no meu caso, ele é mais benéfico. Então, o que eu pensei? O que eu tenho na mão é o Aqua Relax. E o Relax, ele vai me relaxar. Se ele vai me relaxar, ele vai relaxar o músculo, ele vai relaxar meu útero e a dor vai embora. E eu não posso deixar de trabalhar. E o tônico, ele vai me dar esse suporte, né? Essa ação que eu preciso. Ele vai me fortalecer em relação a isso. E aí eu pinguei num cálice de água, eu fiz o uso do Aqua Relax com o tônico, né? E tomei, botei para dentro meio que assim, tomei e fui fazer minhas coisas para poder sair para trabalhar. E não sei te precisar o tempo que levou para eu não lembrar que eu estava com dor. Eu sei que quando eu me dei conta, eu já estava no trabalho, já tinha se passado assim umas 2 horas, e eu não lembrei que eu Esqueceu saí, da dor. que eu comecei o dia com dor e com um detalhe: a dor não voltou. Eu passei os 3 dias da menstruação com o fluxo intenso, com o incômodo, né? Mas sem dor. Eu não tomei novamente. Voltei a fazer uso dos meus florais que eu faço de uso diário, mas a dor não voltou, a cólica não voltou. Então, assim, vamos experimentar no próximo ciclo. Se voltar a cólica, eu farei novamente o uso e a gente vê e eu te conto depois também como é que isso ficou. Eu quero saber. É muito interessante, né? Porque, de novo, voltando a falar, a gente não, ele não, os compostos são campo de consciência, né? São essências de campos de consciência juntos ali dentro de um composto que não tem um princípio ativo, não tem bioquímica ali, né? Mas por quê? Por que funciona? Porque nós vamos atuar na raiz emocional, que pode estar nas nossas emoções conscientes ou no nosso inconsciente, que está desdobrando e somatizando naquele órgão, no teu caso, no útero. E a gente sabe que o útero tem muita coisa, tem muito conteúdo emocional, né, para ser trabalhado, para ser falado. Então, a partir do momento que o Aqua Relax traz aquela tranquilidade para suas emoções e para o seu inconsciente, ele acalma tudo aquilo e o tônico vem te dizendo, olha, é preciso, o teu sistema precisa viver, precisa, né? Porque o tônico traz muito isso. E ele também, esse tônico, ele vai te ajudar bastante nessa questão da imunossupressão, sabe? Ele vai ajudar bastante, porque vai trazendo informação que eu vou viver, eu vou viver. Então, o meu corpo também vem com essências ali do pulsar de vida, que são algumas essências que a gente coleta aqui em nascentes, né? Nascentes fortes, elas trazem esse campo de consciência do pulsar da vida, né? De novo. E aí os resultados são esses desdobramentos no corpo físico mesmo, né? Eu tenho uma outra experiência, passar rapidinho, eu não sei quanto tempo a gente já está aqui, mas não, pode falar. A noite inteira. Eu fiz um teste também na virada do ano, né? Eu precisava parar, eu precisava relaxar. E aí não foi sobre aquele assunto que a gente conversou, não. Eu não fiz a sequência das 3 semanas, cada uma com um posto, não. Mas no dia que o mesmo, eu falei, gente, sensação de missão cumprida. A gente terminou tudo, parou tudo. Eu preparei o que a gente usaria de alimentação na janta, né? Como a gente jantaria e tal. Não programei nada, eu queria mesmo, eu precisava descansar, né? Minha filha estava de plantão, e eu e o Marcos estavam já com as nossas atividades encerradas, e eu falei assim, bem, eu preciso dormir. Então, assim, eu quero relaxar, eu quero simplesmente deitar
e dormir o sono dos justos, porque eu vou poder acordar amanhã sem despertador. Então, eu posso acordar, né, por conta própria. E aí eu peguei também um cálice, fiz para mim e fiz para ele. E a gente tomou por volta de umas 11h30, quase meia-noite, né? Logo assim que a gente terminou de comer, eu botei o Aqua Relax, o Aqua Paz e o recém-nascido. Olha, Tá? muito bom. Nascido. E eu tenho que te confessar que eu me assustei quando eu vi o relógio no dia seguinte, porque a gente deitou e dormiu. Eu olhei, tem um relógio assim bem em frente à cama, e eu olhei assim, era meia-noite e alguma coisa. E quando eu acordei, o relógio estava marcando meia-noite e alguma coisa. Na minha concepção, eu falei, nossa, eu dormi, mas o relógio parou. Não, era um meio-dia e alguma coisa. Então, Nossa, eu acho que eu relaxei numa paz tão grande que eu renasci. Então, foi essa leitura que eu fiz. E aí, eu já fiz a experiência mais 2 vezes, em momentos diferentes, do 31 para cá. E realmente a sensação é essa: é de um sono profundo, tranquilo e como se você renascesse mesmo. Eu dormi e realmente descansei, né? Relaxei tudo que eu precisava relaxar e renasci. Então, eu acho que o recém-nascido ele trouxe essa questão dessa sensação não só de ter dormido bem, mas de você estar nascendo, de você estar novo novamente para seguir o dia. E eu já fiz essa experiência 3 vezes. Eu tomei e ele também apagou completamente. Porque ele é assim, eu dou e eu falei, se eu quiser fazer alguma coisa, eu posso botar na água e te dar, porque vai resolver. bom, então esse trio, É, esse trio vai ser apelidado de Boa Noite Cinderela, né? mais ou menos. Eu vou Adorei. Então, pessoas, mas adorei, adorei. Você sabe o que é mais interessante de tudo? Eu falo assim, a gente tem fases, a Aqua, a pesquisa, eu como pesquisadora do sistema, nós temos várias fases, né? Eu falo assim, a primeira fase é quando a gente faz a coleta da água, né? A segunda fase é quando a gente faz a sintonização, pelo menos comigo é assim, da essência, porque no momento da coleta, eu sempre falo, até falei em outro vídeo esses dias, a gente entra num vácuo, pelo menos eu, que é aquele vazio que aqui eu saio fora para que tudo aconteça da forma mais natural. E depois, então, que a sintonização, que é o entendimento, né? Que eu falo assim, é quando o Dion ali, do radinho liga, né? E você percebe, com todas as observações que a gente faz do bioma, da água, enfim, quais são as virtudes que aquelas essências vão despertar nas pessoas. A terceira fase é quando a gente junta isso dentro do laboratório em alguns compostos, né? A gente coloca as essências em alguns compostos, quer dizer, então entendi para que é e vou colocar em alguns compostos. Isso é a terceira fase, está ali no laboratório, os compostos são feitos, né? E a quarta fase é a fase da entrega, porque a gente entrega esses compostos para os clientes e para os alunos, no caso vocês, terapeutas e alunos. E essa quarta fase, que é a entrega, é quando isso não pertence mais só à Aqua, isso também pertence a vocês. Então, o que vocês vão fazer com isso, né? Que aí começam a surgir essas coisas maravilhosas que vocês começam a criar com aquilo que já foi criado, né? Então, assim, lógico, sempre com muita responsabilidade e tal, né? A gente sempre está ali acompanhando, mas assim, eu vejo coisas maravilhosas acontecendo, como essa que você relatou, como essa criatividade que você teve lá com o tônico, com a senhorinha internada. Então, isso é maravilhoso, criatividade. inclusive ele está na minha aguinha que está aqui do lado. Eu tomei um pouquinho antes da gente Uhum. começar. Olha só, criatividade.
né? Todo terapeuta tem os seus queridinhos, né? O meu tá aqui. E o Relax, que o meu, como anda na bolsa, eu envolvo no alumínio, né, para não ficar na bolsa, às vezes, com celular e tal, apesar da gente saber que não vai mexer com a questão do campo de consciência, mas... Então, assim, a gente precisa bater um papo, como é a minha primeira apresentação, assim, que vai, né, ficar rodando por aí, eu não posso ficar desamparada, deixa a minha segurança né? Então, a gente tem a questão das relações para conseguir lidar com os outros, com o outro, né? Quantas pessoas vão ouvir amanhã ou depois, enfim, por aí vai. O criativismo dá aquele foco e aquela segurança. A mim, pelo menos, ele traz a questão da memória ativa daquilo que a gente precisa fazer para seguir, né? Dentro do que a gente trabalha. Né? E o relax, para me deixar assim, tranquila, sem ficar tremendo, sem ficar desesperada, como saiu bom. Eu acho que é um trio, para quem precisa falar em público, é um trio que a mim ajuda bastante. Então. Qual é esse daí? O relax, o criatividade e relações. A gente está lidando com o público, né? Criatividade, a gente conseguir colocar as coisas em ordem, nos seus devidos lugares. E o relax, que não pode faltar na vida mais. Não pode mais, né? Ali. E o aqua escudo, né, Andréia? Que desse eu não abro mão, mas... Não, o aqua escudo eu falo. É o biotônico Fontoura. Ele dá essa sensação dessa segurança, de que você tem a sensação que eu tenho quando estou fazendo uso, desde que eu comecei a fazer uso, e ela vem se mantendo, é que a gente não está livre dos problemas, a gente não está livre das intercorrências, a gente não está livre das coisas indesejáveis, mas que as coisas têm uma solução. Então, muitas vezes, a gente precisa do nosso movimento. Assim como algumas pessoas acreditam, né, nas religiões, nas falas, enfim, seja lá o que for, né, o aqua escudo ele me dá essa sensação, essa mesma sensação de que tem um Deus por trás de mim e que é responsável por tudo aquilo que pode acontecer nesse mundo, nesse planeta. O aqua escudo ele me reafirma isso. Ele diz todos os dias quando eu tomo de manhã, é o primeiro que eu tomo quando acordo, independente de eu tomar outro ao longo do dia ou não. Ele me diz, Evelyn, vai que vai dar certo, né? Então, assim, você acredita porque vai dar certo. Então, ele reafirma para mim isso tudo. Ele não me diz, olha, os problemas estão resolvidos. Ele me diz, os problemas têm solução. Movimente-se porque a solução vai chegar. E, assim, é essa sensação que eu tenho todos os dias, desde que eu comecei a tomar o aqua escudo. Ela reafirma essa posição dentro de mim. Então, assim, eu achei formidável. E quando você não se mexe, ele diz assim, mexe o que está em volta e você vai ser obrigado a volta vai, né? Como a água faz, né? Ela muda o seu estado. A água faz. É um ciclo, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Me fala uma coisa, quem quisesse consultar com você quer deixar algum contato, algum telefone, que depois eu coloco aqui na legenda? Pode ser. O meu telefone é o 21 996827221, né? E a gente atende no virtual ou no presencial, quem quiser conhecer um pedacinho do meu espaço. Sim, e esse virtual é legal que você pode atender no Brasil inteiro, né? Você não precisa atender só no Rio, a Evelyn é do Rio de Janeiro, né? E aí você pode atender em qualquer lugar. Sim. Né? A mídia social ainda não é algo que eu use para trabalho, né? Porque como eu coloquei nesse momento de transição, então não adianta também a gente sair atirando para tudo quanto é lado, a gente tem que ter foco e concluir o que a gente começou para seguir adiante. Então, mas se quiser, eu também estou no Instagram como Evelyn Souza, e às vezes a gente coloca lá algumas questões, um pouquinho das curiosidades em relação aos florais e às essências de campo de consciência. Se quiser seguir lá também. Isso aí. Eu já te estimulo aí a abrir um Instagram só para terapeuta, viu? Vamos devagar, o movimento está acontecendo. Vai chegar lá. É porque para abrir e deixar sem alimentação, né, é ruim. As pessoas
na expectativa. Então, a gente tem que ter pelo menos uma rotina de É estar, verdade, é verdade. né? Como você faz para a gente, olha, tem lá, ó, tem novidade, ó, no canal tem novidade. E aí a gente tem um espaço de tempo, claro que nem é todo dia, mas a gente tem um espaço de tempo para estar colocando lá para que as pessoas tenham uma busca também a respeito disso. Isso aí mesmo. Também a gente bate um papo. Minha querida, te agradeço assim imensamente por tudo, por trazer essas informações, por compartilhar, por ter acreditado também na Aqua, ter confiado nesse sistema, né, com teus clientes. E te agradeço por você ter aceitado o convite, por estar aqui. E esse vídeo está maravilhoso. Eu incentivo a todo mundo a procurar. Depois vai vir o número da Evelyn aqui. E incentivar também, porque a Evelyn é uma grande terapeuta. Então, a Aqua aqui está indicando a Evelyn como terapeuta da Aqua também. Tá bom? É uma honra poder estar aqui. Foi um presente muito grande de Deus ter conhecido você na nossa Eu que especialidade, agradeço. né? Num curto espaço de tempo, mas você conseguiu. Agora é para a vida, você vai ter que aguentar. Vocês que vão ter que me aguentar. A gente vai Minha buscar. que... Vamos sim. E minha querida, então, muito obrigada. A gente se vê e aí em outros vídeos a gente vai trazer com certeza mais conteúdo aí para o canal, tá bom? Um beijo enorme para você.